Você sabia que, pela primeira vez na história, milhares de indivíduos estão optando pela cremação, em detrimento do sepultamento tradicional quando falecem? Especialistas apontam que essa tendência deverá crescer, prevendo que cerca de 70% das pessoas preferirão a cremação ao sepultamento convencional nos próximos 10 anos. Portanto, surge a dúvida: a cremação é uma opção que os cristãos devem considerar? Vamos discutir esse tema neste vídeo. Primeiramente, quero abordar e responder 4 questões neste vídeo. A primeira é o que a cremação realmente significa. A segunda é o que a Bíblia menciona sobre a cremação, se é que menciona algo. A terceira questão, que é a mais frequentemente questionada, refere-se à preocupação sobre se a cremação pode afetar de algum modo o nosso corpo ressuscitado e glorioso que Deus nos dará no momento do arrebatamento. E, finalmente, a quarta pergunta é sobre considerações que um cristão deve ter ao decidir entre a cremação e o sepultamento tradicional, caso esteja pensando na cremação. Então, vamos à primeira questão. O que é, afinal, a cremação? A cremação é um processo em que o corpo é exposto a altíssimas temperaturas em uma câmara crematória, resultando na redução do corpo aos seus elementos básicos. A maior parte do corpo, incluindo tecidos moles, é vaporizada, restando apenas ossos, que são então triturados até se tornarem um pó fino ou partículas conhecidas como cinzas. A Bíblia menciona que, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes ao chão, porque dele foste tomado, pois és pó e ao pó tornarás. A ideia da cremação, portanto, alinha-se com a noção de que Deus formou o homem do pó da terra e, ao optarmos pela cremação, estamos, de certa forma, devolvendo nosso corpo ao estado original da criação, completando a jornada do corpo através das chamas até se transformar em cinzas. Esta escolha é acompanhada de uma ampla gama de estudos e pesquisas que visam entender não somente os aspectos físicos, mas também os impactos ambientais e sociais envolvidos. Conforme informações da Associação Crematória da América do Norte, a preferência pela cremação tem visto um crescimento constante, refletindo mudanças nas preferências sociais, restrições, considerações econômicas e preocupações ecológicas. Atualmente, estima-se que mais da metade da população americana prefira a cremação, um número que se espera que aumente nas próximas décadas. Do ponto de vista científico, a cremação é considerada uma alternativa mais ecológica em comparação ao enterro convencional. Estudos apontam que os enterros tradicionais consomem grandes áreas de terra e envolvem o uso de químicos para o embalsamamento, além de caixões de madeira e lápides, o que resulta em um considerável impacto ambiental. A cremação, embora utilize energia e gere emissões de carbono, requer menos espaço e recursos, estando em linha com o desejo crescente por práticas mais sustentáveis. Além das considerações ambientais, a cremação também reflete mudanças nas normas culturais e religiosas, com algumas tradições vendo nela uma forma de purificação, enquanto outras buscam orientação na Bíblia e em textos sagrados sobre a prática. Agora, quanto à questão do que a Bíblia diz sobre a cremação, é interessante notar que, nas mais de 200 vezes em que a morte é mencionada no Antigo Testamento, o sepultamento tradicional é apresentado como o método comum para a disposição do corpo. Entretanto, a Bíblia não especifica que esta seja a única maneira aceitável. Existem referências de corpos sendo queimados, mas sem menções diretas à cremação como conhecemos. Por exemplo, Saul e seus filhos, após serem derrotados pelos filisteus, tiveram seus corpos queimados pelos israelitas antes de serem enterrados, em uma situação em que um enterro tradicional não era viável. Outras referências bíblicas incluem atos de queimar corpos como parte de reformas religiosas ou práticas condenáveis, mas não como um método de cremação pós-morte. Essas histórias ilustram a complexidade das práticas funerárias e seu significado dentro do contexto cultural e espiritual de suas épocas.
refletindo as diversas maneiras pelas quais as sociedades lidam com a morte e as disposições finais dos corpos. Este ato, embora não esteja diretamente ligado à cremação como escolha funerária ou ritual, destaca o tratamento dos restos mortais em contextos religiosos e a simbologia profunda do fogo como elemento de purificação e dessacralização. Do ponto de vista científico, a cremação envolve processos que têm sido amplamente estudados, tanto pela sua eficiência quanto pelo impacto ambiental. Pesquisadores em campos como a arqueologia e a antropologia têm investigado como diferentes culturas ao longo da história lidaram com seus mortos e os métodos de cremação adotados. Esses estudos revelam uma ampla gama de práticas, desde simples fogueiras a céu aberto até instalações modernas de cremação que buscam minimizar as emissões de gases nocivos. Do ponto de vista bíblico, o tratamento de ossos e restos mortais carrega significados espirituais profundos. Por exemplo, Números capítulo 19, versículo 11, menciona que tocar em alguém que morreu resulta em impureza por 7 dias, enfatizando a visão da morte como algo que exige separação ritual e posterior purificação. No entanto, a cremação, como método específico de tratar os mortos, não é mencionada explicitamente na Bíblia, o que deixa margem para interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos. Interessantemente, a ciência moderna oferece perspectivas renovadas sobre a cremação, especialmente no que se refere à conservação ambiental. Comparativos entre sepultamentos tradicionais e cremação destacam como esta última pode ser considerada uma alternativa mais sustentável, reduzindo a pegada ecológica associada ao uso de terrenos para cemitérios e à decomposição de corpos, que libera metano, um potente gás de efeito estufa. Assim, a narrativa em torno da cremação, enriquecida por reflexões e insights, tanto bíblicos quanto científicos, transcende a mera disposição dos restos mortais e toca em questões fundamentais sobre pureza, identidade e a continuidade da memória espiritual no contexto contemporâneo. A escolha entre sepultamento e cremação é influenciada por uma matriz de fatores, incluindo crenças religiosas, considerações ambientais e desejos pessoais. Portanto, o diálogo entre fé e ciência continua a moldar as práticas funerárias, refletindo respeito pela tradição e adaptação às exigências do mundo moderno. Quanto à terceira pergunta, sobre como isso afeta nosso corpo ressuscitado, é importante recordar que a Bíblia, em 1 Coríntios 15, aborda a ressurreição dos mortos, indicando que nossos corpos terrenos, plantados no solo ao morrer, serão ressuscitados para viver eternamente. Os corpos são sepultados em humilhação, mas serão ressuscitados em glória, sepultados em fraqueza, mas ressuscitados em força. Essa passagem sugere que, independentemente de como os corpos são tratados após a morte, Deus possui o poder divino de recriá-los para a vida eterna. Deus, que criou o homem do pó, certamente é capaz de recriar um corpo a partir das cinzas, transcendendo as limitações humanas e os métodos de disposição dos restos mortais. De fato, ao observarmos a ciência, percebemos que o processo de decomposição do tecido mole pode ser extenso, variando de meses a anos para que um corpo esteja completamente decomposto, restando apenas o esqueleto. Este processo é conhecido como esqueletização. Dependendo das condições do solo onde o caixão foi enterrado ou da qualidade do caixão, pode levar décadas ou até séculos para que o esqueleto se decomponha completamente. Portanto, independentemente de quanto tempo uma pessoa tenha falecido, a realidade é que, eventualmente, todos nós nos transformaremos em pó, a menos que o retorno do Senhor ocorra em um futuro próximo. Isso ilustra que Deus não é limitado pela forma como nossos corpos foram dispostos em relação ao seu poder de recriar um corpo glorificado. Estudos científicos sobre a decomposição demonstram que este processo é influenciado por vários fatores, incluindo temperatura, umidade,
e a presença de micro-organismos. A tafonomia, ciência que estuda os processos de decomposição, fossilização e preservação de organismos pós-morte, explica como o corpo humano eventualmente se decompõe em componentes mais simples e se reintegra ao solo, num processo cuja duração pode variar significativamente. Em paralelo, as Escrituras nos oferecem uma perspectiva confortante sobre a impermanência da vida física e a promessa de uma existência eterna. Em 1 Coríntios 15, versículo 42 e 44, Paulo discorre sobre a ressurreição dos mortos, enfatizando que, apesar de o corpo físico perecer e retornar ao pó, há uma forma de existência que transcende a materialidade, uma existência espiritual eterna prometida a todos os crentes. Agora, passando à quarta e última questão: como decidir se a cremação é a escolha certa para mim? Há algumas perguntas que você deveria considerar se está pensando na cremação ou se conhece alguém que esteja considerando essa opção. Primeiramente, que tipo de memorialização você deseja que as pessoas tenham de você após sua morte? Se você optar por ser cremado e suas cinzas guardadas em uma urna, isso permite uma mobilidade que um enterro tradicional em uma sepultura, com uma lápide fixa em um cemitério, não permite. Enterrar as cinzas ou mantê-las em uma urna oferece diferentes formas de memória e homenagem, podendo ser um aspecto decisivo para alguns na escolha entre cremação e enterro tradicional. Agora entendemos que, embora o corpo esteja ali e o espírito tenha partido, a possibilidade de visitar o túmulo pode trazer conforto aos entes queridos, permitindo-lhes reviver lembranças preciosas. A cremação, por sua vez, apresenta um cenário diferente, mas isso não significa que não possa haver um memorial significativo. Há pessoas que preferem ter uma urna ou desejam que, no momento do seu falecimento, os familiares e amigos tenham a oportunidade de vê-las uma última vez, oferecendo um adeus e celebrando a vida compartilhada e o impacto causado. Essa escolha pode depender de várias considerações, como a conveniência para familiares que viajam de longas distâncias, já que um enterro tradicional exige decisões rápidas e ajustes para que possam participar do serviço memorial em um curto período de tempo. A Bíblia não menciona explicitamente a cremação como um método para a disposição do corpo após a morte, deixando espaço para a interpretação sobre a aceitabilidade dessa prática dentro dos princípios e tradições cristãs. Embora as práticas funerárias descritas na Bíblia geralmente envolvam o enterro de corpos, como é o caso de figuras notáveis do Antigo Testamento e o próprio corpo de Jesus Cristo no Novo Testamento, a falta de referência direta à cremação permite diferentes interpretações baseadas em princípios gerais. Alguns argumentam que, visto o corpo como o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, deve ser tratado com honra e respeito mesmo após a morte, o que poderia favorecer o enterro tradicional. Outros, contudo, argumentam que, uma vez que o corpo físico retorna ao pó de qualquer forma, pois és pó e ao pó retornarás, Gênesis capítulo 3, versículo 19, a cremação pode ser vista como uma maneira aceitável de acelerar esse processo natural, desde que feita com respeito. No passado, algumas denominações cristãs tinham restrições à cremação, baseadas na crença na ressurreição dos mortos e na preocupação de que a cremação pudesse de alguma forma impedir esse processo. No entanto, muitas dessas denominações revisaram suas posições, reconhecendo que Deus é capaz de ressuscitar o corpo, independentemente de sua condição física, abrindo espaço para uma compreensão mais flexível dessas práticas no contexto contemporâneo. Após a morte, a Igreja Católica, por exemplo, passou a permitir oficialmente a cremação desde 1963, desde que a escolha não seja feita por motivos que contradigam a fé cristã na ressurreição. No entanto, a Igreja ainda prefere o enterro dos corpos ou das cinzas em locais consagrados, em detrimento da dispersão ou da guarda das cinzas em locais que não sejam sagrados. Assim, a decisão sobre a cremação é frequentemente deixada
ao discernimento individual e às crenças pessoais, dentro do contexto da fé cristã. Muitos creem que, contanto que a opção pela cremação seja feita com respeito e não negue a doutrina da ressurreição, é considerada uma prática aceitável, em consonância com os princípios bíblicos. Em questões de práticas funerárias, incluindo a cremação, deve-se recorrer mais aos princípios gerais e às crenças fundamentais do cristianismo do que a instruções específicas ou comentários de Jesus Cristo sobre o assunto. Jesus não mencionou explicitamente a cremação durante seu ministério terrestre, conforme registrado nos Evangelhos. Seu ensinamento concentrou-se mais na salvação, no reino de Deus, na fé, no amor e no arrependimento. A principal preocupação na fé cristã é o respeito pelo corpo como criação de Deus e templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, bem como a crença na ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus é central para o cristianismo, servindo como esperança e promessa da futura ressurreição para todos que creem. O sepultamento de Jesus em um túmulo, Lucas capítulo 23, versículos 50 ao 56, João 19, versículo 38 ao 42, é um exemplo do método de enterro tradicional da época, mas não serve necessariamente como uma prescrição para todos os tempos e culturas dentro do contexto bíblico e das crenças cristãs. O mais importante é a dignidade com que o corpo é tratado após a morte e a manutenção da esperança na ressurreição. Se a decisão pela cremação é feita com respeito e honra ao falecido e não contradiz a crença na ressurreição do corpo, então pode ser vista como uma opção viável dentro da fé cristã. Para os cristãos, a ênfase deve ser colocada no significado espiritual da morte e ressurreição, e não necessariamente no método pelo qual o corpo é disposto. Também é crucial considerar as tradições, ensinamentos e diretrizes da denominação ou comunidade de fé a qual uma pessoa pertence, visto que diferentes grupos podem ter visões distintas sobre essas questões. Em resumo, a consistência com os ensinamentos bíblicos em relação à cremação ou ao enterro não depende de uma orientação explícita de Jesus ou de comandos específicos, mas de como essas práticas são realizadas em conformidade com os princípios cristãos de dignidade, respeito pelo corpo e crença na ressurreição. Portanto, irmãos, espero que as respostas para estas 4 questões forneçam clareza a todos que se encontram numa situação de reflexão sobre a morte, algo que, naturalmente, muitos de nós prefeririam não pensar. No entanto, você pode estar num momento de consideração sobre quais planos deseja estabelecer para o seu próprio fim de vida e como deseja ser lembrado ou homenageado após a morte. Espero que este vídeo ofereça a clareza necessária para tomar uma decisão informada e sábia. Não esqueçam de compartilhar com seus conhecidos, deixar seu like e comentar abaixo suas opiniões. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.